Saúde está de volta. Estamos falando sobre de que forma os aparelhos eletrônicos, o uso em excesso, principalmente pelas crianças também, pode prejudicar a nossa saúde, né? No final do outro bloco, eu deixei uma pergunta no ar para falar sobre a questão do sono, a questão da nossa memória. Dr. Juarez Furtado, estamos recebendo médico, pediatra, homeopata, antroposófico e também palestrante. Dr. Juarez, o uso excessivo de eletrônicos enfraquece a nossa memória? Pois, por incrível que pareça, né? A gente acha que vai ampliar ou vai melhorar, não. Como essa sobrecarga de informação está acontecendo, o que está acontecendo com a gente? Literalmente, a gente está precisando usar esses HDs externos para não exagerar no HD, não forçar o HD interno. E a criançada, da mesma maneira, eles acabam entrando naquele hábito, quase o mesmo hábito de usar uma máquina de calcular, uma calculadora, para fazer os exercícios de matemática. Eles não treinam a abstração, eles não treinam essa coisa da memorização. E falando em memória, você falou do sono ali também. Será que isso atrapalha o sono? Claro que atrapalha. Até porque já está provado que se, por exemplo, 1 hora antes uma criança de dormir, que teoricamente tinha que ser antes das 10 horas, porque os hormônios que vão facilitar o crescimento e desenvolvimento da criança começam a atuar das 10 horas até ali às 11h30, meia-noite, por isso que não tinha que passar desse horário. Quando a criança vai termina ou entra num sono depois de usar uma telinha dessa ou assistir um programa, o que acontece? Ela não desliga naqueles próximos minutos, ela vai demorar para desligar, desconectar literalmente. Então ela não aprofunda o sono REM e tu sabe onde é que eu alimento ou nutro a minha memória? Justamente através do sono. Tudo que a gente vive e que a gente exercita e pratica durante o dia, a gente forma redes neurais nos neurônios, na cabeça, e à noite isso se concretiza, isso se solidifica e firma dentro da gente, a gente compreende ou apreende aquelas ideias e inclusive através dos sonhos a gente faz alguns exercícios para apreender mais ainda aquilo vivido. Então assim, atrapalha o sono, atrapalha a memória e vai atrapalhar a vitalidade da criança, porque o ser humano ele vive enquanto dorme e ele morre enquanto está acordado. Prejudica os hormônios. E prejudica hormonalmente a criança. Então você tem déficit de... O exemplo, quando você fica com essa luz aqui, a tua pineal que produz a melatonina, que tem a produção, que é um hormônio que me regula o sono e me faz ter uma qualidade ótima de sono, onde todos os outros hormônios vão atuar quando eu fecho meu olho e durmo e aprofundo o sono, não vão estar acontecendo. Olha só, gente, atenção, né? Em casa, é forte com as isso. Crianças. E sem contar o seguinte, por favor, gente, adultos e crianças, nunca o celular tem que estar dormindo do teu lado, esse celular. A gente vê as crianças embaixo do travesseiro, os adolescentes. Bota o despertador, já deixa ali embaixo. Então, mas essa carga eletromagnética detona com eles, a noite inteira fica aquele Wi-Fi, ele fica dormindo dentro de um micro-ondas, o que acontece, literalmente o cérebro cozinhando, e aí o que acontece, isso aqui tem que estar a mais de 1 metro de distância, de preferência até não conectado, carregando. Quando for carregar, é na sala, deixa lá, porque inclusive se tu tem um telefone fixo e alguém muito importante vai precisar te ligar, vai ligar para o fixo. Sabe que você não vai atender o celular e que você tem o fixo para ligar. Seria correto até desligar o Wi-Fi, então? Claro, então, sugestão é que à noite, todo mundo for dormir, despluga o Wi-Fi, porque ninguém mais vai usar e aí o que acontece, você não fica dormindo dentro daquele micro-ondas. Gente, olha só quanta informação bacana, né? Para a gente desmistificar um pouquinho mais os malefícios do uso excessivo de aparelhos eletrônicos, a gente vai para o nosso quadro agora, Fatos e Boatos. Vamos lá então, doutor Juarez. Ler demais no computador pode causar cegueira temporária? Fato ou boato? Olha, é boato, na verdade, da cegueira, mas o que a gente faz, sim, a gente vê a acuidade visual, que normalmente o ser humano ele é boato porque só que atrapalha a visão. Nós precisamos sempre trabalhar com o horizonte. Eu fiquei encantado com a tua tela aqui atrás, que não é tela, né? Na verdade é um visu, porque esse olhar para o horizonte regula minha musculatura e faz com que eu tenha lá na frente menos astigmatismo e menos cansaço visual, por exemplo. Então, assim, não leva uma cegueira, mas com certeza prejudica a visão. O uso excessivo também prejudica a nossa cervical? Claro, isso aí já é mais do que comprovado, nós vivemos assim, ó. E aí o que acontece? A gente começa a fazer uma lordose cervical. A gente começa a gerar problemas numa coluna aqui. Meu Deus, eu tenho tantos pacientes adultos lá com problemas e já estou tendo adolescentes com cervicalgia, que é uma inflamação por viver nessa postura, assim, olhando para baixo. O celular ele tem que ser trabalhado assim, ele não pode ser trabalhado para baixo e tem exercícios que os fisioterapeutas passam que é para justamente evitar esse movimento e esse estresse cervical que vai acontecer.
Nessa linha, então, o uso excessivo também pode causar as tendinites. Sim, meu Fato. Deus, você trabalha com dedos, você trabalha Sim, com assim, punho, ali. você vai ter tendinite. Teclado. Aí, ou teclando, né, na verdade, então você... Controle de videogame. Controles de videogames, ou seja, você vai ter, favorece o tendinite. Meu Deus do céu. Olha só, o contato do aparelho com o rosto pode mudar a nossa fisionomia, a nossa estrutura celular? Mostra, altera principal. A gente, como eu falei, ele mexe a nível celular. Tem estudos já acontecendo e que, claro, não explodiram na mídia porque isso envolve uma indústria. Isso aqui é uma indústria poderosíssima do celular. Então, assim, isso aqui, muito tempo no perto do rosto, já tem tumores em crianças observados porque elas passavam muito tempo usando. Imagina uma calota craniana de uma criança que não é, ou uma parede fininha, que é uma lasquinha, essa carga elétrica entra assim, rasgando. A nossa é dura. Então maior, então acaba entrando. Isso aqui é fundamental, por isso que até sugestão, não usem um celular, que eu uso demais para trabalho, não usem ele assim. Botem um fiozinho, o Bluetooth também faria esse efeito, mas botem um fiozinho, pluguem ele aqui e deixem o celular de longe falando sem precisar colocar ele próximo. Esse seria o ideal. Certo. Usar o notebook no colo pode causar esterilidade nos homens? Fato ou boato? Então, também, isso é fato. Isso já tem alguns estudos acontecendo, porque justamente uma carga, você fica com o notebook, ele ligado ou não, ele tem uma bateria, essa bateria vai mexer na espermatogênese e vai atrapalhar a função, vai atrapalhar justamente a produção de espermatozoides. Meu Deus, doutor Juarez, onde é que a gente vai parar? Então, Ana, sabes que nada é por acaso nessa vida e, infelizmente, o ser humano, ele aprende através da dor mais do que do amor. Pelo amor. Quando você traz uma leitura ou traz uma informação amorosamente, como a gente está fazendo para eles, você está trazendo um programa que está trazendo dicas de saúde. Isso é o oposto do que a gente vê. Infelizmente, o ser humano, por exemplo, o que o nosso avô fazia de atividade física e esportiva, hoje nós temos que ter alguém gritando no nosso lado. Pula, corre, 20 polichinelos, ou seja, é o estresse que faz a gente movimentar. Então, assim, a gente chega num caos para acontecer as mudanças. Então, infelizmente, nós entramos num caos e vamos começar a ver, e estamos vendo esse problema, para daí cairmos em si de que realmente é importante. Um outro detalhe que cabe para uma outra conversa, alimentação. A alimentação está detonando com o ser humano, as crianças estão adoecendo, inclusive neurologicamente por causa da alimentação, porque isso aqui é chamado de segundo cérebro, inclusive, né, pela medicina moderna. O que acontece? Nós precisamos entrar nesse caos todo, na industrialização da alimentação, num erro total e justamente num distanciamento do que a natureza nos pedia para fazer, e o bisavô e todos eles com a sabedoria deles. E aí, para entrar justamente, agora, olha o caos, vamos fazer a mudança. Então, assim, infelizmente é assim que funciona o ser humano ainda, né? Então, o senhor falou antes ali, muitos casos de crianças com câncer já. Nos adultos também pode desenvolver o câncer? Sim. Problemas auditivos, problemas, tumores de glândulas que estão próximas aqui, como a glândula parótida. Você tem neuralgias acontecendo. Tem pessoas que desenvolvem, não sei se já viu aquela neuralgia do trigêmeo, uma coisa absurda, uma dor incrível. Ou seja, muita coisa acontecendo. Olha só, nosso tempo já está terminando, mas antes eu queria que o senhor deixasse mais dicas, né? O senhor já falou, desliga o Wi-Fi, bota carregar fora da sala, não deixa perto das crianças o tempo. Regula o tempo. Temos que ter a consciência de que também nós, quando estamos em casa, nossos filhos não precisam de presentes, eles precisam da gente presente. Presente somos nós, né? Presença. E uma dica, né? Só para vocês perceberem, no Vale do Silício, lugar onde os bambãs que inventaram esses equipamentos, a escola que mais bomba lá é uma escola Waldorf, que é uma escola antroposófica. Sensacional. Essa escola Waldorf tem os menores índices, quase nulos, de hiperativos, desatentos e de alérgicos, inclusive. Sabe por quê? Porque até os 9 anos de idade eles não tocam nesses equipamentos. Mas espera aí. Os caras que criam isso fazem fila para botar os filhos numa escola que não dão isso aqui. Então eu pergunto para vocês, da mesma maneira que um pai que produz leite em caixinha foi me consultar com a família e eu perguntei para eles se eles consumiam aquele leite, eles não consomem. Da mesma maneira, se os caras que criaram isso não deixam os filhos tocarem até uma determinada idade, por que a gente vai deixar? Falar em idade,
Mas eu queria dar ao meu filho, os amiguinhos na escola tem, todo mundo tem. A partir de que idade é indicado, então? Então, primeiro é o seguinte, eu nunca vou dar alguma coisa porque o filhinho do fulano tem, porque isso quer dizer o seguinte, que eu não tenho consciência dos fatos e que eu tenho que ir atrás, Maria vai com as outras. Não é assim que funciona e tu tem que ensinar, inclusive, pro teu filho que não é assim. Ele tem que ser independente, ele tem que ter uma autonomia, uma consciência dos fatos e ele decidir. É aquela história, se pular da ponte, vai pular junto? Né? Se pular da ponte, vai pular junto. O velho exemplo da ponte. ponte. Bem isso. Todo mundo tá pulando da ponte, eu vou pular? Não, cada um tem a sua história de vida. Verdade. Então, qual que seria a idade? Claro que a mãe fica preocupada, porque daí vai ficar sem ter o contato com a criança. Eu digo para vocês, exemplo, eu quero saber onde meu filho está. Hoje você compra aparelhinhos em que você põe na mochila dessa criança e você monitora onde essa criança está. Então, e a pedra? Não tem uma pedra que a gente coloca? Sim, os orgônios. Isso! Então, nós temos os orgônios, procurem na internet, orgônios são cristais, são cobres feitos em parafina com elementos, eu tenho até no consultório, te mostrei lá, aonde a gente espalha na casa esses orgônios, e os orgônios eu tenho embaixo da cama, tudo isso faz com que os campos eletromagnéticos se afastem. Isso é muito bom, bem interessante. Só que também não vou me poluir para ter que botar um orgônio. Faço o inverso, tá bom? Orgônio é o nome. Orgônios. Orgônios. Olha só, pode botar no trabalho. Tudo, eu tenho na frente dos computadores, em tudo. Doutor Juarez, obrigada por estar conosco, trazendo tanta informação bacana. Obrigado. Já fica o convite para o senhor voltar outras vezes. Eu sei que a agenda é bem complicada a conseguir, mas a gente vai agendar, o senhor vai voltar aqui outras vezes. Será um prazer, muito bom. Parabéns pelo programa. Obrigada mais uma vez e olha só, Contém Saúde de hoje vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Saúde, apoio cultural, estética Priscila Palazzo, métodos de resultado.